Nas palmas assim, ó. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Nas palmas. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro. Mais uma vez, Santo, Santo. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo. Mais uma vez, santo é o teu nome. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Nas palmas. Santo, Santo, poderoso, querei que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Quero ouvir vocês. Santo, Santo, poderoso, querei que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Santo é o teu nome. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Santo é teu nome. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Aleluia. O amor dele é profundo, amém? Amém? Quero ouvir um amém mais alto aí, que o amor dele é muito profundo. É o amor dele que nos preenche. E ele está aqui nessa noite, amém?
Vamos nas palmas de novo? Sim, Jesus, Tu estás aqui, Senhor. Tu és nosso Deus. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. És tão profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, poderoso e abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. E o Pai que Seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, e nos derrama amor e graça, e nos convida pra Sua mesa, nos alcançando. És tão profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, poderoso e abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. És tão profundo, tão imenso e cobre-nos. És furioso, poderoso e abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. 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 É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Cante, igreja! É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só a igreja. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Mais uma vez. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Vida aos corações. Jesus, Jesus. Tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Sim, Jesus.
Jesus. Só o Senhor pode devolver. Só o Senhor pode devolver a vida aos corações. Devolve, Jesus. Devolve. Devolve a alegria de louvar o teu nome. Devolve a vida, a alegria, os sonhos, a esperança. Sim, Jesus. Vem, Senhor, vem devolver aqui, Jesus, a esperança, a alegria da comunhão, a alegria de estar junto, a alegria do corpo, a alegria no Espírito. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Senhor, vem, Jesus, vem com teu fogo nessa noite, devolver a vida por completo. Vem, Jesus. Começa a abrir os teus lábios agora, porque o amor dele é profundo. Vem, Jesus. O seu amor é tão profundo, Deus. O seu amor é tão profundo, Deus. O seu amor é tão profundo, Deus. Queremos mergulhar em ti nessa noite. Queremos mergulhar mais fundo em ti nessa noite, Deus. A palavra de Deus diz no livro de Efésios, no capítulo 3, versículos 17 ao 19, assim: e assim habite Cristo nos nossos corações, pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo, ele excede todo o nosso entendimento. Queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Nós acabamos de declarar isso, que só Ele pode devolver a vida aos corações. Semana passada o Ivan falou uma coisa comigo no final do culto. Ele falou assim: cara, eu olho para você, parece que você está desanimado. Não sei, o brilho dos seus olhos, ele está um pouco diferente. E eu fui para casa pensando nisso. Eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor traga de volta essa vida, essa vontade, essa garra. E o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo agora é que, assim como eu, possa ter algum de vocês assim agora. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: só Ele pode trazer de volta a vida aos nossos corações. Eu não sei se você está triste por algum problema na sua família, algum problema em casa, mas eu só queria lembrar que Jesus, Ele pode trazer de volta a vida ao meu e ao seu coração. Num ato de fé, você pode cantar de novo esse refrão comigo? Assim: é tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos,
É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso e abraça-nos. Só Ele pode devolver A vida aos corações. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo ele ainda está vivo, Ele está aqui no nosso meio. E o Teu Espírito Santo ele pode trazer vida de volta aos nossos corações. A Tua palavra diz que o Teu mesmo Espírito Santo ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque só o Senhor pode trazer vida de volta. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você crê nisso, meus irmãos? O Espírito Santo ele já está fazendo isso agora. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Amém. Pode cantar assim comigo? Desde os confins da terra, Os confins da terra, no mais profundo no mar, mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce essa nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins, desde os confins. Quero ouvir só a igreja. os confins da terra, No mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas Do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce essa canção, nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das
pedi pra gente cantar do começo, mas a gente vai cantar só a igreja de novo, como um coral, louvando a Deus, louvando a Jesus, por toda a eternidade, de eternidade em eternidade. A presença dele está aqui. A presença dele às vezes é suave, é doce. Não é verdade? Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado. Você pode louvar ao nome de Deus com as suas palavras agora? Seja louvado, seja louvado, seja engrandecido, Deus, seja engrandecido, Deus. O teu reino nunca terá fim, é de eternidade em eternidade, Senhor. Engrandecemos o teu nome, fazemos o teu nome notório nessa noite. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Não há, Senhor. Senhor, Jesus, Jesus, Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.
Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, declare: Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, o meu Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Está sempre de braços. Deus me ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigado, Senhor, pelo seu amor que é incondicional. Obrigado, Senhor. Nós acreditamos em Ti, Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos em Ti, Jesus. O Teu amor. Obrigado. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em Ti.
Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, e agora que o amor venceu, que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, em que luz vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, só a igreja acredito, muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, aleluia. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve o perdido. E o perdido encontrou perdão, mas agora que o amor venceu, e que a igreja viva nesse amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz. Isso é pro mundo inteiro ouvir. Acredito na cruz de Cristo
e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Nós confessamos o teu nome, Senhor, para que todo mundo ouça que só o Senhor é Deus, para que todo nome, todo joelho se dobre, no céu, na terra, embaixo da terra, declarando que só tu és o Rei, e que toda língua declare que só tu és digno, que só tu és digno de toda honra, que só tu és digno de toda glória, e que o teu nome está acima de todo nome, em cima de todo protestado, principado, potestade, em cima de tudo, Deus, em cima de tudo, Senhor, o seu nome está. Nós acreditamos e declaramos, nós declaramos, nós confessamos que só tu és, aleluia. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz, vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Aleluia. Aleluia. Queria que a igreja orasse comigo, porque isso que nós cantamos é o credo dos apóstolos. Se você não sabe, a história da igreja começou assim. E lá no comecinho da igreja, para as pessoas dizerem isso aqui que nós estamos falando, às vezes custava o pescoço. No século I e no século II, até chegar no século III, quando virou religião oficial. Mas até lá, tinha um negócio que existe até hoje, que chama-se o credo dos apóstolos. O que é o credo dos apóstolos? Acredita em Deus Pai, acredita em seu Filho Jesus Cristo, que veio à terra em carne, que morreu, mas que ressuscitou. Acredito no seu Santo Espírito, que é derramado sobre os homens. Essa é a nossa crença de fé. Por isso que enquanto você cantou isso, foi esquentando o coração, porque isso é a fé do que nós cremos em Deus declarada. E no século 21 precisa ser da mesma forma. Então eu quero orar com você agora, e eu acharia interessante se você, no teu coração, eu não vou dizer para você, repete depois de mim, mas que você no teu coração decretasse isso diante de Deus agora, pensando no teu trabalho, pensando nas pessoas que Deus não existe para elas, pensando que é tudo uma grande história, pensando que é tudo mídia, pensando que crente não presta, pensando que crente só quer tirar dinheiro dos outros, tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia. Agora, em alegria, Deus, nós vamos dizer o que nós acreditamos, não muitas vezes o que os outros acreditam sobre nós, né? Eu sempre costumo dizer, uma coisa é a sua reputação e outra coisa é o seu caráter. A reputação de Jesus, muitas vezes, para muitas pessoas, ela era má. Você lê lá na Bíblia que tinha gente que falava que ele é um homem que andava com beberrões e com prostitutas. Isso é reputação. Agora, o caráter de Jesus era daquele que convertia as prostitutas e mudava a vida delas. Era aquele que convertia os beberrões e eles paravam de beber. Esse é o caráter. Às vezes nós vamos ter uma reputação não tão interessante, mas se o nosso caráter está firmado em Deus, é o que interessa, né? Com muito amor por todos. Mas eu queria então que você fizesse comigo essa oração do teu jeito, eu não vou te ditar a oração. Mas ore assim pensando, você é um cristão, e esse é o seu credo, quer dizer, é aquilo que você crê. Ore comigo, do teu jeito. Eu vou orar do meu aqui, você vai orando junto comigo. Senhor, esse é o nosso credo. O nosso credo como igreja, que Tu é Deus Pai. O Senhor é Deus Pai.
O Senhor tem muitos filhos e filhas que o Senhor trouxe de volta para o convívio contigo. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor é Pai. E o Pai cuida dos seus filhos. Nós cremos que o Senhor é um Pai bondoso. O Pai não rouba dos seus filhos. Nós cremos que o Senhor é um Pai de misericórdia. O Pai perdoa sempre os seus filhos, porque Ele os ama, porque Ele os ama, porque Ele os ama. Nossa dívida contigo é eterna, Senhor, mas o Senhor é Pai para nós. Obrigado. Nessa noite nós declaramos aqui esse credo apostólico: Tu és o nosso Pai, e nós te recebemos, ó Deus, Senhor, como Pai dos teus filhinhos, de nós os cristãos. Nós te recebemos, Senhor Jesus, nessa noite, como homem, Deus, que veio à terra, passou todas as provações, sem nenhum pecado, sem nenhum erro, sem nenhuma mancha, mas viveu como homem e passou por tudo que um homem passa, tendo vitória em tudo. Nós cremos em Ti, Senhor, cremos que o Senhor morreu de verdade. Cremos que o Senhor não foi roubado, o seu corpo não foi roubado pelos romanos. O Senhor morreu, o Senhor ficou lá dentro da tumba por 3 dias e depois o Senhor ressuscitou. Ninguém consegue vencer a morte, só o Filho de Deus tem poder para vencer a morte. E nós cremos nisso no século 21, nesses dias que nós vivemos. O Senhor morreu sim, e o Pai te deu o poder de ser ressuscitado, e hoje o Senhor está vivo. E hoje nós declaramos que o Senhor é o Senhor Jesus vivo, que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus Pai, que morreu, viveu nesse mundo, morreu, foi ressuscitado e está à direita do Pai. E nós cremos no Teu Santo Espírito, que hoje habita sobre a terra. Nós não estamos órfãos, o Senhor nos mandou o Teu Espírito, e o Teu Espírito traz sobre nós o consolo, a direção, o amor, o perdão, o reconhecimento do pecado. É o Teu Espírito que faz isso conosco. Nós não temos condição, Senhor, nós nos enganamos muitas vezes, nós pecamos porque nós nos enganamos, mas o Teu Espírito vem e fala para nós o nosso erro. Ele fala para nós: filho, você está errando aqui, você está errando ali, corrige os teus caminhos, volta para mim. E o Teu Espírito está sobre a terra, atuante, poderoso, sobre todos nós, sobre todas as famílias da terra, porque esse é o Teu propósito. Creiam alguns ou não, Senhor, nós cremos no Teu credo bendito apostólico. Por isso cantamos isso, por isso oramos isso. Seja, Senhor, a Tua bênção contínua sobre a Tua igreja, que tem uma parte dela representada aqui. Nós Te amamos, Jesus, nós Te amamos, Senhor. Nós temos alegria de sermos cristãos, nós temos alegrias de sermos chamados de cristãos, nós temos alegria de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos alegria, Senhor. Isso para nós não é peso, isso é alegria. Bendito seja o Teu nome nessa noite, e recebe esse nosso tempo de adoração que temos dedicado para Ti, com esses cânticos dos lábios e do coração, no Teu santo nome, Senhor. Amém. Nós vamos falar alguma coisa hoje sobre a igreja como família, e um dos aspectos dela é da igreja ser algo que é uma promessa de Deus. Vamos lá, Gus? Vamos começar nossa trajetória. Então, a igreja como família de Deus é uma promessa. Então, incomparáveis são as Tuas promessas. Então, Deus tem promessas para nós como família. Família de Deus. A família de Deus tem promessas. A família de Deus é abençoada. A família de Deus tem também consequências disso, né? Que são importantes também para nós sabermos e tê-las em mente para podermos atuar devidamente. Mas Deus nos dá promessas para serem cumpridas. E a gente quer cumprir as promessas de Deus. Eu começo aqui com um texto que parece que não tem nada a ver, mas eu entendo que tem tudo a ver. Esse versículo é de Apocalipse, capítulo 12, diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça.
Depois o texto continua, fala do dragão que tentava tragar a criança que ela estava tentando dar à luz. Essa figura apocalíptica é a figura da igreja. Eu sei que talvez em alguns lugares você já possa ter visto, ou algumas pessoas entendem essa figura como uma outra figura de uma pessoa, mas essa figura é a figura da igreja. E eu achei tão lindo isso aí. Um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Tenta imaginar uma figura da igreja assim, bonita agora. Tenta, faz um esforçozinho. Assim, uma figura bonita, que nem um negócio desse, assim, tão poético. Vestida do sol, quer dizer que ela ilumina, né? Todo lugar que ela está. E a lua é iluminada por ela. A luz dela ilumina a lua. Essa é a igreja. Esses somos nós. Essa é a promessa do que Deus deu para nós. Você gosta? Eu acho lindo. E esse precisa ser o nosso exercício, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos últimos anos, ela tem sofrido um tanto. Todo tipo de crítica, desde a instituição, considerando como uma instituição, somente como uma instituição e não como um organismo, mais como uma organização e não como um organismo. Mas a igreja é algo bonito. É algo que Deus pensou assim de uma forma bonita. E ela é parte do plano de Deus para cumprir uma missão, a missão de Deus na terra. Nós vamos passar por alguns versículos para tentarmos entender a nossa importância de nós sermos família de Deus, e sendo família de Deus, quais são as nossas responsabilidades e quais são as nossas virtudes também, no que nós vamos ser abençoados. Como foi? Para cá. Isto. Eu queria que você visse comigo Hebreus capítulo 2. Abre lá a tua biblinha. Ou, como disse um pastor outro dia que eu fui ver ele pregar, ele falou assim: ligue a sua Bíblia, né, se for o caso, ou abra a sua Bíblia, como for, e fica na Bíblia, não? Deixa o WhatsApp para lá. Hebreus 2 fala sobre na verdade o livro todo de Hebreus fala sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, e que ele é o sumo sacerdote, quer dizer, ele veio para cumprir todas as coisas. Ele veio para ser o sumo sacerdote, o máximo sacerdote dentre todos. Diz a palavra para que de uma vez por todas ele pudesse oferecer um sacrifício por nós, e esse sacrifício, uma vez oferecido, fosse suficiente. Há pessoas que até hoje, mesmo na história da igreja, pensam e já tentaram de diferentes maneiras agir para tentarem ter direito a alguma coisa que Deus dá. Então eu vou tentar agir assim, eu vou tentar fazer assado, eu vou tentar caminhar desse jeito ou caminhar daquele jeito. Quem sabe aí Deus vai se agradar. E na verdade a palavra diz que assim, tudo que a gente possa fazer para Deus não é nunca suficiente para poder aproximá-lo de nós. Por isso, nós precisávamos de um sumo sacerdote. Alguém que pudesse estar diante de Deus no nosso lugar. Eu gosto de repetir essas figuras, que talvez muitos aqui já sabem. Nós temos orado também no governo da igreja, conversado, sobre nós voltarmos aos fundamentos. Porque se uma vez por todas veio um que era Jesus, sumo sacerdote, deu a sua vida por todos nós, não é necessário mais que haja sacerdotes, como havia no Velho Testamento. Não há mais necessidade de haverem sacrifícios e cerimoniais semelhantes ao do Velho Testamento. Amém? Você entende o que eu estou dizendo? Você deve ver algumas coisas, às vezes, na televisão que são um pouquinho diferentes, né? Que parece que a gente está meio voltando no tempo em algumas coisas. Então, dentro de uma igreja, onde agora quem cobre a nossa cabeça é o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa cobertura, nós não precisamos mais de quipá para entrar dentro da igreja. Isso não é necessário. E como aprendemos no Novo Testamento,
A mulher que está com o seu marido, e que tem a sua cobertura, e que exerce a sua função, e que o marido também é o sacerdote do lar, ela está coberta por isso, por ele. Então ela não precisa mais do véu. A cobertura dela é o seu marido. Então são coisas assim que a gente vê, e eu estou en passant colocando para vocês por que eu estou dizendo essas coisas. Porque a gente vê muitas delas hoje com uma efusividade, com uma força, que parece até que é algo que precisa se fazer de novo. A Bíblia diz que quem faz isso de novo nega, desfaz o sacrifício de Cristo, rejeita o sacrifício de Cristo. Amém? Então vamos lá, vou pegar alguns dos versículos. Está falando de Jesus, claro, capítulo 2. Vou ler a partir do verso 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo futuro de quem falamos. Então eu lembro de uma época, acho que uma década atrás, mais ou menos, não sei quantos anos, que eu andava às vezes próximo desse jornaleiro aqui, dessa banca que tem aqui na esquina, quando eu estava indo para a igreja, quando eu ia almoçar e tal, e eu olhava umas revistinhas, assim, essas revistinhas falavam sobre o seu santo da devoção. Vocês lembram desse negócio? Teve uma época que teve uma moda de santo da devoção, assim. E as pessoas começaram a invocar os anjos. Anjo da sua devoção, anjo da guarda, desculpe. Não é santo, anjo. É outra coisa. Anjo da guarda. O seu anjo. Quem é o seu anjo? Tinha revistinha, eu lembro que eu via E era uma loucura, e o pessoal estava tentando descobrir qual era o meu anjo. Quem é o meu anjo? Como é que é o nome dele? Como é que eu vou atrás dele? Como é que ele pode me ajudar? A palavra de Deus diz aqui, não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro. Em certo lugar testificou alguém, verso 6, dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Está falando de Jesus agora. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória, de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Então Jesus veio à terra um pouco menor do que os anjos, como um homem para ser morto, e para trazer para nós e pagar esse sacrifício do sumo sacerdote, para nós termos acesso a Deus. Essa é a grande maravilha do que Jesus fez. Para que pela graça de Deus, verso 9, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Então Jesus nos santifica, nós somos santificados e nós somos de Deus, do mesmo. Por cuja causa ele, Jesus, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei neles a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Através de Jesus, nós somos filhos de Deus. Eu já vi também algumas conversas, às vezes, de pessoas, quando a gente está conversando, às vezes no trabalho ou em algum lugar, que costumam dizer assim, todos são filhos de Deus. Todas as pessoas são filhos de Deus. Eu sei que eu entendo que a linguagem que eles estão querendo colocar, eu acho que eu entendo o que eles estão querendo dizer, mas eu acho que eles estão querendo dizer assim, todos são criados por Deus, todos são criaturas de Deus, todos foram feitos à imagem e semelhança, mas filhos são aqueles que conhecem o sumo sacerdote, Jesus Cristo, e o seu sacrifício, e a sua ressurreição, e o recebem. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, certo? Então os filhos de Deus são aqueles que acreditam no seu nome. E quem são os filhos de Deus? Bom, qualquer pessoa que o confesse que Jesus Cristo é o Senhor
que confesse o credo dos apóstolos que nós cantamos hoje, que decida se batizar, entendendo que no processo da sua vida cristã, como nós tivemos batismo aí semana passada, foi, né? Entendeu. Parte do processo da minha vida com Deus precisa dessas coisas. E para isso, qualquer um pode. Qualquer pessoa. Por isso que a família de Deus, ela não rejeita pessoas. Por isso que a família de Deus, ela não deve ter preconceito por pessoas. Mas ela deve ter a sua fé e a sua crença muito bem fundamentadas. Sua fé no sumo sacerdote Jesus Cristo. Como alguns dizem, a nossa vida e a igreja, e a família igreja precisa ser cristocêntrica. Tudo precisa acontecer para Jesus. Tudo é importante por causa de Jesus. Sem Jesus não haveria nada. E precisamos falar muito mais de Jesus do que costumamos falar. E precisamos exaltá-lo muito mais do que estamos acostumados a. Eu tenho dado, às vezes, alguns seminários sobre louvor, adoração, esse negócio todo, e eu uso muito esse versículo aqui, e essa figura que eu peguei. Eu fiquei imaginando, né, se eu visse Jesus, de repente, no meio da plateia, do povo, eu não sei se seria assim, talvez. E daí ele começasse a cantar no meio da congregação, 2:12 aqui. Anunciarei teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Você acredita que Jesus canta no meio da congregação? Sim ou não? Ué, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, então ele está. E se um dia eu conseguisse ouvir ele cantando? Ah, já é demais, né? Já. Por quê? A gente tem, às vezes, algumas reuniões de oração, algumas vigílias, algumas coisas assim gostosas, que de repente acontecem uns negócios meio diferentes, né? E é bom demais. Estou vendo uns dando umas risadinhas aqui, acho que vocês sempre sabem o que eu estou querendo dizer. E é bom demais, não é não? Teve um dia, anos atrás, que eu estava numa reunião de oração aqui, nesse mesmo lugar, o chão ainda era frio também, ou ainda era, ou também era, que isso aqui já foi carpete, né? E uma reunião de oração, uma quarta-feira, o Jefferson ainda não estava com a gente, né, Clélia? E daí eu também não estava dirigindo a reunião, tinha outra pessoa dirigindo. E eu cheguei e foi bom demais, assim, por favor, não entendo isso, estou falando de mim só para não falar dos outros, mas eu teria muitos testemunhos de irmãos para dizer aqui, tá bom? E eu sentei lá no meio e daí eu resolvi ajoelhar e depois de ajoelhar eu não me contive e resolvi deitar, assim, senti o friozão do chão, ficar deitado lá. Vou orar agora, vou buscar meu Deus. E foi incrível a sensação de uma presença que eu sei que era verdadeira e que estava lá. De tal forma que eu fiquei com medo de levantar a cabeça para olhar. Foi lindo. Que bondade que Deus tem com a gente. Que misericórdia que Ele tem. E Ele canta no nosso meio. Acho que Jesus jamais seria desafinado, você não acha? Se você ouvir a voz dEle, eu acho que vai mexer demais. O nosso sumo sacerdote, presente conosco no meio da igreja, da família de Deus, cantando louvores com aqueles que Ele chama de irmãos. Eu li aqui que Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Que coisa mais linda, você não acha? Tudo isso tem um propósito. É claro, tudo isso tem um propósito. Tem as suas implicações. E tem os seus modelos para os quais nós precisamos viver como cristãos. Mas eu quero falar do lindo primeiro, que é isso que mexe demais comigo. Um sacerdote que muda a nossa vida, que canta no nosso meio, que anuncia o nome do Pai aos seus filhos. Que coisa mais linda. Isso acontece aqui, acontece num pequeno grupo, numa casa, acontece talvez com a sua família, só você e os seus familiares em volta da mesa. Acontece. Porque Ele está no nosso meio e essa família, foi Ele que foi buscar ela para ela virar família, porque estavam todos perdidos, certo? Desgarrados como ovelhas, cada um seguia a sua direção, não sabendo nem para onde ir, nem o que fazer. Até Ele vir. Muito bom, vamos lá.
dentro do que a gente está conversando sobre igreja, nós temos alguns pontos, e um deles que eu falei é promessa. Somos filhos de promessa. Então eu pus de novo aqui Hebreus 2:13, eu e os filhos que o Pai me deu. E daí depois eu comecei a colocar algo sobre Abraão. Então eu coloquei coisas do Velho Testamento e coloquei coisas do Novo Testamento, porque promessas são feitas com antecedência, né? E depois elas se cumprem, não é assim? Uma promessa é feita e depois de um tempo de ela ser trabalhada ou de ela ser construída, ela vai chegar a acontecer. E é exatamente essa promessa que Deus deu em Abraão, que virou Abraão, que caminhou e chegou até os nossos dias. Então veja lá, em Gênesis capítulo 18, vamos construir aqui alguma coisa. Abre comigo lá. Está escrito aí, mas é bom, né, lembrar onde que é Gênesis e tal. Isso é bom, né? É bom lembrar, gastar a Bíblia um pouquinho. É bom, faz bem para a saúde espiritual. 18, vou ler a partir do 17 para a gente entender o contexto. Disse o Senhor. Ele estava falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, uma coisa muito séria que estava para acontecer, mas o Senhor falou assim: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Então Deus ia contar para Abraão o que ele pretendia fazer. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas, fala comigo aí, todas nações da terra, todos os povos da terra, todas as famílias da terra, todas as etnias da terra. Essa é a promessa. Uma promessa que foi dada em Abraão. Para cumprir um propósito. Cumprir um propósito de alcançarmos todas as gentes, todos os povos, todas as terras. Isso é uma promessa que constitui com um propósito. Então, nós somos família de Deus, nós somos família cristã, nós somos cristã da família, inclusive, para um propósito. Há propósito nisso, há propósito de ser família. Deus assim pensou, Deus assim criou. E Deus assim executou. Nós somos filhos de promessa. Lá para Abraão, Deus prometeu filhos, que somos nós também. Aqui é interessante eu dar uma pausazinha e falar rapidamente também da importância do povo judeu. O povo judeu foi um povo escolhido por Deus. Eu vi em alguns livros e de alguns professores, eu achei muito interessante. Eu tenho um livreto pequeno de um dos professores lá do Seminário Servo de Cristo, que fala, ele compara os salmos com as missões, ou com a missão. E é muito interessante a gente ver que no Velho Testamento já havia no coração de Deus esse sentimento missionário, de alcançar os povos. Então Deus escolheu um povo para, através desse povo, procurar manifestar quem Ele era. A época que Deus escolheu esse povo, havia muitos deuses pagãos, os deuses que se conheciam da época eram aqueles que precisavam ter a sua ira aplacada, ou matando uma criança, ou matando um animal, ou derramando sangue, ou um monte de coisa. E esse Deus, que tem em si o coração de pai, desde antes da fundação do mundo, ele resolveu escolher um povo, e esse povo seria com ele um povo missionário. Para esse povo apresentar aos outros povos quem era o Deus que eles conheciam. E como esse Deus agia, e que esse Deus conversava com eles, e que Deus se manifestava a eles, e que esse Deus os amava. E em Deuteronômio capítulo 7, se olhar rapidinho comigo lá, é muito interessante o que Deus fala para Israel. Há promessas para Israel. Israel foi um povo que Deus escolheu, como eu estou dizendo aqui, para ser um povo missionário, para apresentar esse Deus de Israel para as outras nações pagãs. Foi escolhido para isso. Então, por isso, havia uma grande importância nesse povo. Agora, em Deuteronômio 7, a partir do verso 6, Deus, você já deve ter experimentado isso, Deus é amor, mas Deus também é bem objetivo. Não sei se você já sentiu isso algumas vezes.
Ele é amor, mas ele é claro no que ele fala. Ele é amor, mas ele é justo. Ele é amor, mas ele não é político. Ele é amor, mas não é de fazer barganha. Ele é Deus. Ele é fiel. E as coisas que ele pensa e que ele quer conseguir que nós entendamos, para nós o amarmos mais ainda e para estarmos mais próximos dele. Então, no capítulo 7, verso 6, fala assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Ele está falando com Israel aqui. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Agora, olha só que interessante. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a dos outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Deus escolheu um povo por amor, que poderia ser outro povo, mas Ele escolheu esse por amor. Mas porque o Senhor vos amava, verso 8, e para guardar o juramento que Ele jurara aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito, e por aí vai. Deus está dizendo aqui: não existe um povo que aos meus olhos seja tão bom, ou seja tão capaz, porque eu sou Deus. Mas eu amo, e porque eu amo, eu escolho. E porque eu amo e eu escolho, eu mandei o meu sumo sacerdote na plenitude dos tempos para que essa família pudesse se expandir. Amém? Para que nós existíssemos hoje, para que nós estivéssemos aqui hoje. Filhos de promessa, sai da tua terra, da tua parentela. Eu estou lendo Gênesis 12 e estou olhando lá. E da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E depois, em ti serão benditas todas. Deus falou isso para Abraão várias vezes, várias vezes. Eu quero entender que Abraão precisava entender que Deus estava falando para ele de uma coisa grande, que não era restrita a um grupo, mas que era para muitas pessoas. Só que ele tinha que usar pessoas para se encontrarem com ele. Não podia ser de outro jeito. Vamos lá. Filhos da fé. Aí começa uma nova dinâmica aí. Todos nós somos filhos de promessa, mas nós somos filhos de Deus pela fé. Você não é filho de Deus, nem eu. Quando eu era pequenininho e eu aceitei Jesus com 6 para 7 anos, eu descobri que não adiantava eu ser filho do diácono da igreja, que eu não estava salvo. Com 7 anos eu descobri isso aí. Chorei muito, fiquei apavorado. Porque eu tinha certeza que como o papai era um cara legal, ele era de confiança, o pastor sempre saía junto com ele, ele era o tesoureiro da igreja, cuidava do dinheiro da igreja, ficou 25 anos cuidando do dinheiro da igreja, nunca roubou nada. Hoje em dia isso merece uma placa, vocês não acham? Não é? Então, papai foi assim, eu lembro da plaquinha que ele ganhou com 25 anos de tesoureiro da igreja batista, paulistana. Mas eu descobri que isso aí não adiantava. Papai ser muito bom, papai ser muito certinho, e ser justo e ser incrível, como eu achava que ele era, não é suficiente para mim. E eu chorei. E aí eu estava num acampamento com uma tia, sentamos debaixo de uma árvore, e debaixo daquela árvore ela me falou: tá bom, Gerson, não precisa chorar. É só você receber Jesus e tudo está certo. Você confessa Jesus, entendeu? Você está chorando porque você entendeu que você também tem pecado. E que você, sem Jesus, não dá para chegar lá. Aí chorei. Aí foi maravilhoso. Ela me abençoou. Eu falo com ela, a maravilha do Facebook fez eu descobri-la depois de muitos anos. Minha mamãe espiritual. E vira e mexe a gente se comunica aí. Nós fizemos aniversário de casamento aí recente. E ela descobriu e mandou para mim: parabéns para os meus filhinhos, tal. Coisa mais linda. Depois de trocentos anos. Minha irmã, acho que vai experimentar muito disso ainda, se Deus quiser. Vai ver muita criançada. E tia! Aquele cavalão de 30 anos de idade, né? Tia! Coisa mais linda. Muito bem. Eu tenho lá Gálatas 3. Abre comigo. Vou correr um pouco. O principal para mim aqui é nós entendermos que nós somos
família. E que essa família tenha um propósito e que ela tenha implicações por ser uma família de Deus. Veja lá, Gálatas 3, verso 11, diz assim. Aqui, Paulo, autor aos Gálatas, está falando assim, que pela lei não dá para ninguém ser salvo. A lei foi criada por Deus para o homem entender que ele pecava. Então, se uma pessoa matava o outro e não havia lei, ela era desculpável, ela ia dizer, mas ninguém me disse que não pode matar, eu matei. Se uma pessoa quisesse a esposa do outro, ela podia ir lá e pegar a esposa do outro, porque ninguém disse que não pode pegar a esposa do outro. Parece hoje, às vezes, né? Mas, enfim, naquela época, foi colocada uma lei para que se entendesse que aquelas coisas não eram para ser feitas. Só que a lei que Deus deu ao homem, diz aqui, era a lei da morte, porque o homem não conseguia cumprir a lei. Só que ela era necessária, porque sem a lei, quem vai dar prova de mim que eu estou fazendo coisa errada se não há lei sobre isso? Então a lei foi trazida por instrumento de Moisés. Só que aqui no verso 11, Paulo fala assim, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse é o contexto. O justo vai viver pela fé, ele não vai viver pela lei, por dizer que sabe fazer isso, que faz aquilo. Uma vez os fariseus chegaram para Jesus e falaram, Abraão é nosso pai. Aí Jesus virou para eles assim e falou, olha, uma linguagem mais atual, assim, não venham para cima de mim com essa conversa de que Abraão é vosso pai, porque se eu quiser, dessas pedras eu posso suscitar filhos a Abraão. Ele já fez todo mundo ficar, né? Ele estava querendo dizer o seguinte, Abraão não é uma figura de orgulho, Abraão é uma figura do propósito de Deus para que muitos pudessem alcançar. E serem também filhos da fé, né? Lá em Hebreus fala, assim como o crente Abraão. Os heróis da fé, né? De Hebreus 11. Muito bem. Verso 12, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, nosso sumo sacerdote, se fez maldição por nós, para nós podermos ser vivos e livres. Amém, igreja? Essa notícia que eu estou dando é tão antiga quanto ela é nova. Incrível, né? Para que a bênção de Abraão, verso 14, chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. Se nós não tivermos fé, sem fé é impossível agradar a Deus, que é o galardoador daqueles que o buscam. Então nós somos filhos de promessa em Abraão lá atrás, mas nós somos filhos da fé. Todo mundo aqui que entenda que é filho de Deus e que conhece a Jesus, você fez isso por um passo de fé. Não foi por nenhuma outra coisa, foi por fé. Fé. Você creu. Você creu que alguém poderia morrer e poderia ressuscitar, voltar a viver de novo. Que é uma coisa que a ciência abomina, que muitos questionam, e que aqui nos evangelhos, um dos evangelhos diz que o pessoal soltou uma mentira lá. Fala para o povo que vieram pessoas aqui e roubaram o corpo dele. E a palavra diz, até o dia de hoje, essa ideia está aí espalhada por todo canto. Nós não. Nós acreditamos que Jesus morreu mesmo. Eu já vi um monte de coisa, um monte de viagem, gente dizendo que ele não morreu, um monte de coisa. Né? Provas cabais da morte dele, quando fala que sai água de um lado e sangue do outro. Aquele sangue são as hemácias, a água é o plasma, e aquilo é uma prova cabal de que a pessoa está morta, não está mais circulando o sangue nela. Parou. E por aí vai. Né? Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Olha que interessante, não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E essa posteridade ou essa descendência é Cristo Jesus. Tudo converge para Jesus, queridos. Não tem como escapar. Tudo converge para Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da nossa esperança, é o centro da nossa salvação, é o centro da nossa família, é o centro da nossa saúde,
é o centro dos nossos planos. Não dá para fugir dele. Não há como. Porque assim foi feito para os que creem nele. Ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Algumas implicações. Então, um alvo para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um alvo para nós. Veja bem, você e eu somos filhos de Abraão. Somos? Ou não? Tem gente que tem dúvida aqui? Não. Se tiver, também pode conversar depois. Mas assim, a palavra usa essa figura. Né? Ainda canta lá, Miriam. Pai Abraão tem filhos, muitos filhos ele tem. Quem conhece aí? Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito. E aí vai. Né? Então é uma figura. Pai Abraão, a figura do pai e a figura do pai Abraão. Quem nele nós somos abençoados e na promessa dele nós somos filhos também. Estou batendo muito nisso porque às vezes há uma grande confusão em entender o primeiro Israel que Deus escolheu, o Israel eleito de Deus hoje, há muita confusão. E Abraão foi um homem que ele trafega nessa estrada. Abraão morreu sem ver a promessa toda completa, mas ele trafega nessa estrada. Por quê? Porque ele foi o crente Abraão. E porque ele creu, então Deus o levou a uma outra posição e foi possível a promessa dele ser cumprida em nós. Amém, igreja? Um alvo para nós. Se pai Abraão era alguém que foi chamado para alcançar todas as nações da terra, o que os filhos dele receberam de promessa ou de implicação? Fala para mim você, enquanto eu acho o Efésios aqui. Qual é a sua responsabilidade? Se você é filho de Abraão e você tem a mesma promessa que ele. De cumprir o propósito. Qual é o propósito? Família de Deus. Muitos filhos semelhantes a Jesus. Aqueles que andam com Cristo vão se assemelhando a Ele. Cristão quer dizer um pequeno Cristozinho. Então as pessoas precisariam olhar para nós e poder ver em nós pequenos Cristos. Não Cristo, mas pequenos Cristos. Que querem chegar a ser como Ele é. É isso. Plano de Deus, propósito. Então esse seria o alvo para nós. E o alvo para os nossos filhos, hein? Você tem filhos? Pai Abraão tem filhos, você tem filhos também? Você deve ter. Se não tem, talvez vai ter. E se não tem, não tem problema. De repente você tem filhos espirituais, não tem problema. Todo mundo aqui tem filho, se faz parte da família de Deus, tem filho. E tem uns pais também. Tem pai espiritual. Por aí vai. Né? Qual seria o alvo para os nossos filhos, então, dentro dessa promessa? Então eu coloco um aspecto prático, que está dentro do que a gente tem estudado para passar para a igreja. Não serem guiados para serem bons profissionais. Calma, lê até o fim. Mas para serem servos de Deus em suas profissões. Que tal? Você falaria isso para o seu filho? Eu lembro que minha mãe gostava muito de eu ser médico, né? Na época, médico ainda usava branco, ela achava bonitinho, eu estou de branco, sujava as roupas todo dia, o sapato estava sempre preto em vez de branco, era uma loucura, mas ela gostava, achava legal. Hoje é melhor, porque é só avental, é mais fácil. Mas eu lembro quando eu cheguei para papai e mamãe, eu falei, olha, Deus está me chamando numa outra direção e eu estou pensando em deixar a profissão. Não sei se para sempre, não sei por quanto tempo, eu não sei. Meus pais foram tão... Podem até ter sofrido, mas eles foram tão bons para comigo. Minha mãe, que acho que amava tanto esse negócio, ela virou para mim e falou, filho, se Deus está te falando isso, se é assim, então, obedeça. Papai, mesma coisa, graças a Deus. Uma vez eu cheguei e conversei, falei, filho, você está sofrendo, né? Dá para eu ver no seu rosto. Falei, pai, está complicado, eu estou entendendo que eu preciso achar um outro lugar para eu estar, uma outra forma de eu servir a Deus, que essa aqui, nesse momento, não está batendo. Mesmo, né, sendo médico, sacerdote, aquela história toda que a gente ouve falar, mas depende. Se o sacerdote não está aqui dentro, não vai estar aqui fora também, não tem jeito. Tem que estar dentro primeiro, né? Trazido por Deus. Mas, enfim, eu vi neles hoje, eu fico avaliando,
muitos anos depois de eles já estarem com Jesus, estão lá dançando com ele, eu estou aqui ainda. Fiquei pensando na atitude que eles tiveram, como pais. Interessante. Você tem disposição de que seus filhos, tudo que eles se formem ou eles se preparem, seja para que eles possam servir bem a Deus? Não precisa não ter diploma, não estou falando aqui que não pode ter. Tenha, estude, seja um ótimo profissional, mas eu estou perguntando, você orientaria seu filho com a profissão ou com o que quer que ele tenha, ele sirva a Deus? Ele ajude a cumprir a promessa de Abraão de ter muitos filhos como Jesus e ser parte dessa promessa e participar das implicações e entrar dentro das implicações? Para quem tem filho pequenininho, é bom pensar rápido. Para quem está pensando em filho, é bom pensar rápido também. Para quem tem filho adolescente, já demorou, como diria a moçada, né? E para quem tem filho jovem, cheque com ele ou com ela o que está acontecendo, né? Nesse sentido, da promessa de nós, família de Deus. Eu estou lendo algumas coisas sobre o tal do iluminismo, e o iluminismo foi uma fase, né, depois da Reforma, depois do Renascimento, que na verdade de luz eu acho que ele não tinha muita coisa não. Mas para tentar entender às vezes um pouco da igreja de hoje, dos dias de hoje, se você for olhar um pouco desse povo, eu coloquei aí essa sequência, porque na época final da Reforma, o que existia? Como se entendia o cristianismo e a ação da sociedade, Então era mais ou menos esse esquema aí. Lá em cima, Deus, depois a igreja, depois os reis e nobres, depois os pobres, nós, e depois os animais, plantas e objetos e demais coisas. Essa era uma sequência que a igreja católica quer dizer universal, e em grande parte romana também entendia, e antes de Lutero e todo mundo também, nós também entramos nisso. A herança de Abraão e tudo mais. Aí, a partir do século XVII, começaram a acontecer coisas que foram mudando e foram questionando essa ordem, em alguns aspectos positivos e em alguns aspectos negativos. Não vou falar sobre o assunto, que nem eu sei tudo isso. Mas eu só vou mostrar para vocês algumas coisas. Imagine, nesse esquema de cima para baixo, primeiro a igreja sendo questionada, que é o que aconteceu na Reforma. Na Reforma, Martinho Lutero questionou a igreja, questionou as indulgências, você dá dinheiro para ser perdoado. Hoje você dá dinheiro para ser abençoado. Naquela época você dava dinheiro para ser perdoado. Bem parecido, parece que nada muda. Isso nós herdamos, e está aí hoje. Começou em algum lugar, começou lá. Bom, e aí começou esse questionamento, e a partir desse questionamento, questionou-se a igreja em instituição, para procurar reformá-la, para procurar mudá-la. Então agora você imagina, você tira a palavrinha igreja lá, sobra o quê? Deus, reis e nobres, povo e animais e plantas, tal. Aí surge, depois da Reforma, a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, quem já estudou aqui mais que eu, sabe que foi um momento onde fraternité, égalité e qualquer outra. Fraternidade, igualdade, liberdade. Liberté, fraternité, égalité. Revolução Francesa. Né? O que aconteceu com isso? Todos são iguais, todos têm o mesmo direito, que tem o seu aspecto positivo, mas teve um aspecto seguinte, vamos arrancar os reis e nobres aí. Eles não estão numa escala superiores a nós só porque eles são ricos ou porque eles têm mais do que nós. E mais, eles questionavam que o rei sempre foi alguém que era a figura de Deus sobre a terra. Vocês sabem disso. E os reis tomavam essa posição. E quando não eram os reis, eram os papas. E o papa brigava com o rei, e o rei brigava com o papa, e cada um ficava querendo ver quem tinha mais poder. E no meio dessa confusão toda, os filhos de Abraão caminhando. Pai Abraão caminhando. No meio dessa confusão toda. Porque o propósito de Deus, ele se cumpre, ele não para. Ele continua. Como ele continua hoje. Amém? Amém? Teve lá dois fatos terríveis essa semana em Nice e em Istambul. Um monte de gente morrendo, um monte de loucura. O propósito de Deus continua, queridos. Por incrível que possa parecer. Deus continua o seu propósito.
E ele tem as suas implicações, que é o que eu estou colocando aqui. Tá bom, saiu a Revolução Francesa, então se tira igreja, reis e nobres. Sobrou o quê? Deus, povo, animais, plantas, Aí chegou a hora de Deus, né? Eu não sei quantos lembram a idade da ciência, final do século XIX, começo do século XX, e eu lembro que quando eu era garotão, começou a surgir nessas revistas aí de ponta, aquela pergunta, Deus morreu? Não sei quantos lembram aqui dessa época. Surgiu isso, porque era a época da ciência. Então, com a época da ciência, é tudo causa e efeito. Se você hoje não sabe explicar o fenômeno que aconteceu com você, daqui a alguns anos vão achar uma explicação científica, isso vai ser explicado. Então, o eventual, o excepcional, o que surge sem ninguém esperar, não existe mais. Então, a obra do Espírito Santo é o seguinte, não existe. Ou a gente sabe explicar, ou ela não existe. Trazendo para a igreja. Jogando todo o iluminismo desiluminado dentro da igreja, por exemplo. Em muitas dessas coisas, a igreja do Senhor vive hoje o fruto disso, gente. É incrível, mas isso até hoje traz as suas consequências. Se você der, Deus vai te abençoar. Se você não der, Deus não vai te abençoar. Causa e efeito. E se eu der e Deus não abençoar? Como é que fica? Ah, que esse dia Deus não te ouviu, mas Ele vai ouvir. Agora você dá mais, dá o dobro, que aí Ele vai ouvir. É assim? Estão entendendo, né? Como essas coisas chegam até os nossos dias? É só isso que eu queria, que você conseguisse entrar. E aí sobrou o quê? Sobrou Deus e o povo. No livro que eu li, fala que aí começaram algumas primeiras noções de democracia. Será que democracia é isso mesmo? É Deus e o povo, os dois juntos? Vox Populi, Vox Dei. Será que é isso mesmo? Não sei. Tenho minhas dúvidas. E daí sobrou o quê no final? Sem Deus, igreja, sem rei, sobrou o povo, os animais e as plantas. Então, é nós. Tudo está nesse meio aqui, tudo acontece aqui, esse universo e esse mundo é controlado, nada das coisas acontece de uma forma diferente, todas elas têm uma explicação e ponto final. O impossível de Deus, o excepcional de Deus, a fé, os filhos da fé de Abraão, vai todo mundo para o buraco. Porque ninguém mais aceita isso. Ninguém mais é muito forte, mas há uma grande rejeição, não é verdade? Uma grande rejeição. Isso vem dessa época chamada iluminada, mas que de iluminada não tinha nada. Eu trouxe aqui só uma figura, como os irmãos sabem, nós viajamos, nós fomos para o leste europeu e eu não posso dizer que foi bem o privilégio, mas eu tive a possibilidade de estar em Auschwitz, aquele campo de concentração, onde 1.100.000 judeus pelo menos morreram, onde 200.000 poloneses morreram, onde morreu um monte de gente. Cremada, morta, sacrificada e tudo mais. Eu coloquei essa figura aqui, que vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou dizer para você. Lá dentro, quando você passa lá dentro, tem a figura de muitos quadros de pessoas que morreram lá. Que depois, inclusive, alguns familiares identificaram e esse negócio todo. Isso aqui, essas fotos eram tiradas porque era como uma prisão, né? Você tirava uma foto para ficar lá arquivado e pronto. Então, esse homem aqui, que eu não sei nem se eu sei dizer o nome dele, Władysław Szczepański, número 19726, que ele tinha tatuado também no braço dele. Ele era um polonês, nasceu em 6 de janeiro de 1910. Aí ele foi levado para Auschwitz em 30 de julho de 1941. Morreu em 15 de julho de 1942. Ele aguentou ficar 1 ano lá dentro. Eu escolhi ele, tinha tantas pessoas, porque me chamou também a atenção, porque ele era músico. A profissão dele está escrita aqui, musique. E os músicos, quando estava acontecendo tudo lá em Auschwitz, eles prenderam muitos músicos que eram espala de orquestras, que eram grandes músicos, conhecidos, famosos, mas tinham o problema de ser judeu. Ou, enfim. Eles colocavam os músicos tocando quando eles estavam cremando as pessoas, eles colocavam os músicos tocando quando eles estavam enterrando as pessoas e por aí vai. Eles eram obrigados a tocar, sinfonias e tudo mais. Então, esse homem aqui foi um dos que esteve lá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse iluminismo, essa causa-efeito e esse nacionalismo que tem surgido em muitos países, e hoje ainda existe no mundo que nós vivemos, o nosso país é melhor que os outros, e essa tensão desse negócio tem trazido sobre a raça humana muitos problemas. Agora, isso acaba entrando, de repente, dentro da igreja também, porque a minha igreja é melhor
que a outra. Os nossos bispos são ungidos. Às vezes o anúncio de algumas igrejas que você vê na entrada da porta é: aqui Deus está. E eu já vi um desses homens, irmãos, dizer às vezes num programa de televisão assim: olha, os outros lugares eu não sei, mas aqui Deus está. Então assim, isso aí vem de um revanchismo, isso aí vem de divisão. Que para os filhos de Abraão, para os que são filhos da fé, não pode existir. Nós somos salvos pela fé, queridos. Nós não somos salvos pela nossa justiça. Nós não somos salvos pelos nossos atos de justiça. A Bíblia diz que nossos atos de justiça são para Deus como trapo de imundícia. Deus é Deus. Agora a gente consegue ter Ele pertinho por causa do sumo sacerdote, que é o Cristo, que é o centro de todas as coisas. Se não... Mas eu mostrei isso aí para mostrar que a raça humana, que achava que ela era muito boa e que com esses tempos novos de ciência e tudo mais, ela iria se esmerar e melhorar, você sabe os resultados, você tem visto isso. Para ir terminando, eu coloco aqui o modo de vida de Abraão. Então, como era o modo de vida de Abraão? Eu nem vou ler os versos, mas eu vou só focar nos aspectos. Simplicidade. Imagina que Abraão, tudo que ele tinha era tenda. Ele tinha tenda, ovelhas, servos, mas ele vivia uma vida simples, concorda comigo? Ele não era muito assim um daqueles califas, né, que levava a sua tenda, mas com ela levava um monte de coisa junto, de ouro, de prata e aquelas coisas todas. Ele era um, como é que fala? Que vai de um lado para o outro. Um nômade. Por muito tempo ele foi um nômade. Aliás, creio que por toda a sua vida, porque ele não chegou a entrar na terra. Ele foi um nômade. E como nômade, ele tinha uma vida muito simples. Todo o problema dele era descobrir em qual areia que ele ia botar a tenda dele. Hoje. Porque amanhã já vamos para outro lugar. Ou descobrir se tem oásis no meio do caminho, para a gente pegar água para as cabrinhas, para o gado, para os escravos, para a família, para os filhos, para todo mundo. Mobilidade. Se você vive só com uma tenda, né, você não tem muitas raízes, concorda comigo? É achar um lugar para montar a tenda e acabou. Desapego. Você gosta do teu carrinho, vai? Fala aí. Eu gosto do meu. Eu tive um que eu gostei tanto dele que eu fiquei com ele até 200 mil quilômetros. Eu já orava, Senhor, que pegue hoje, que o óleo não pegue, em nome de Jesus, amém, porque senão eu vou ficar a pé. Mas você tem desapego disso aí? Porque o modo de vida do pai Abraão, você vai falar, mas ele era o Abraão, ele está vivendo um outro momento, eu estou vivendo outro. É mesmo. Se você é um filho de fé, você vai viver muitos momentos iguais aos de Abraão, se é que já não está vivendo. Hoje, agora. Decisões que você precisa tomar, que demandam de você fé. Fé é a certeza de coisas que não aconteceram e a convicção daquelas que eu não vejo. Isso é fé. Filho do pai Abraão aí, filho de fé. E aí? E por fim, disponibilidade. Ó, Gerson, hoje não dá, amanhã não dá, depois de amanhã não dá também. A semana está cheíssima. Não, mas é uma pessoa aí que a gente precisava conversar com ela. Não vai dar. Desculpa, eu tenho após, segunda, terça, quarta, sexta, todas as semanas. Não estou dizendo que não é para não estudar, hein? Por favor, pode estudar. Pode estudar. Eu estou fazendo uma pós lá no Servo de Cristo agora também. Estou tentando achar tempo para isso. Não estou culpando ninguém. Eu estou falando de disponibilidade. Disponibilidade para o reino, disponibilidade para Deus, disponibilidade para ser um filho de Deus, da família de Deus. Disponibilidade. Desapego, por exemplo, abrir um grupo familiar na sua casa, né? Não, sabe o que é, Jéssica? Na minha casa eu tenho uma porcelana lá chinesa que eu comprei. Se alguém entrar, e se por acaso for criança também, era melhor de sem crianças, porque senão vai quebrar tudo. É impossível, lá em casa não vai dar, você me desculpe. Educadamente, tudo, na boa. Mas dá ou não dá? Tem disponibilidade?
Muitas vezes eu já vi Deus dar palavras para as pessoas sobre a casa delas. A sua casa vai ser um lugar de paz. A sua casa vai ser um lugar onde pessoas vão ser ministradas. Às vezes para gente que acabou de casar. Eu acho muito legal Deus falar isso. A sua casa poder ser um lugar de paz. Quantas pessoas aqui podem ter esse testemunho? E as pessoas vão na tua casa, não sei se foi na Escócia onde foi, que a gente tinha umas pessoas que às vezes vinham ficar em casa, né, mas eles acabavam dormindo lá no sofá também, lembra? Você estava na reunião, estava lá, tudo acabava a reunião, a gente ficava todo mundo numa boa lá, um lanchinho, uma coisa e tal. Tinha alguns filhos lá que tinham problemas sérios com os pais, era um grupo também, a maioria deles de adolescentes e tal. O cara dormia no sofá lá, ele ficava tão na boa que ele dormia. Depois não sabíamos o que fazer, vamos acordar, não acorda, como que a gente vai com ele? Mas se sentiu bem, porque na casa dele era briga dia e noite, e um deles inclusive era filho de pastor. Você tem disponibilidade? Você tem desapego? Você quer ter mobilidade? Mobilidade em São Paulo, eu vou te contar, né? Tem que ser muito. Tem que ter muita mobilidade, né? Eu concordo. Então você vai fazer uma visita para uma pessoa, mas de repente você sai do teu trabalho 8 horas da noite, você vai chegar na casa dessa pessoa 9, 9h15. Se ela ainda quiser que você jante com ela, você vai jantar, que vai ser muito bom para você, porque você não jantou, está com o estômago vazio, você vai dar graças a Deus, aí você vai ficar jantando até as 10, aí já começa a conversa. Quando a conversa pegar fogo, são 11h30. E aí você já está preocupado que a conversa está pegando fogo, você precisa conversar, o assunto é importante, só que você vai sair de lá meia-noite e vai chegar em casa 1h da manhã, e daí de manhã você tem que acordar às 6h30 da manhã. Esse aí é o preço de São Paulo. Amém. Já deu para você pensar. Isso aqui eu quis colocar um quadrinho sobre os moráveis. Os moráveis foi um povo incrível que, a partir de 500 pessoas, tendo amor pela obra de Deus, sendo filhos de promessa e filhos de fé, eles alcançaram aí esse monte de lugarzinhos aí. Ao longo do século XVI, XVII, XVIII, eles foram colocando gente em todos esses lugares. A história dos moráveis, guarde isso se você tiver um tempo, procura na internet. Eles foram um povo todo especial. Amavam a Jesus tanto que alguns deles se venderam como escravos para ir alcançar povos em lugares distantes. Só para você ter uma ideia da têmpera desse povo. Fantástico. Manoá. Tá. Isso aqui eu coloquei em Manoá. Manoá foi o pai de... Obrigado. Vai ganhar um CD. Quem que falou? Grande, Gas, mas você viu primeiro, não viu não? Acho que você já leu o slide aí, meu. Manoá era pai de Sansão. E a sua esposa era estéril, e ela não podia ter filhos, e o anjo do Senhor apareceu para a esposa dele e falou que ela ia conceber, que ela ia ter um filho. Você conhece essa história? Incrível como Deus amava, e eu acho que ainda hoje nós precisamos também resgatar isso, ama a estéril. A estéril era rejeitada na sociedade antiga. E Deus não deixava ela ser rejeitada, Ele dava filhos para a estéril. Que coisa linda esse Deus. Fantástico. Era estéril a mulher do Manoá. E o anjo do Senhor foi lá e falou para ela, você vai ter um filho. E ele não vai cortar o cabelo, nem vai passar a navalha, não vai tomar vinho, nem bebida forte, blá, 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 e vai ser grande no Senhor. Aí o Manoá, que era o pai, geralmente a mulher é mais, geralmente, né, isso muda também, mas ela é mais emocional e o pai é mais racional. Ela deve ter falado tudo para ele, falou, não, peraí, mas como é que nós vamos criar esse filho? Chama esse cara de novo. Aí ele foi orar, Senhor, se for possível, manda de novo esse anjo que falou com a minha esposa falar comigo. E ele veio. E aí a pergunta de Manoá é o que mexe comigo, pensando também em família, para aqueles que vão constituir família, aqueles que já têm família, aqueles que são da cristã da família. Aqui, ó. Qual será o modo de viver e serviço do menino? Em outras perguntas, Manoá estava perguntando, como é que eu crio essa criança, se ela tem essa importância dentro da obra? O senhor veio aqui falar comigo sobre essa criança. Agora, me diz como é que eu crio essa criança. Pedindo direção de Deus para a criação. Amém? Não tem hora que teus filhos te fazem perguntas e você não tem resposta? Deve ter, todo mundo aqui que eu já tive também. Tem, né? Às vezes ainda tem, né? Então, nessa hora, vamos orar, povo. Senhor, responde para mim, eu tenho um plano para o meu filho, o plano é assim, então... Ele precisa de uma resposta e eu também, por favor, em nome de Jesus, dá a resposta também. Né? Certo, queridos? E por fim eu termino com um versículo que eu quis lembrar, porque o Jamé pregou,
semana passada sobre Efésios e ele colocou esse versículo que eu achei muito legal. A igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos um propósito também final da parte de Deus, que é de, lê junto comigo, tornar a convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. O povo de Deus, os filhos de Abraão, os filhos da promessa, são chamados não só para alcançarem todas as nações, mas eles são chamados também como parte do propósito de Deus para fazer convergir em Cristo todas as coisas, as que são do céu e as que são da terra. Talvez as do céu, dá para a gente dar uma viajadazinha e pensar em céu, porque nós não tivemos lá ainda. E as da terra, hein? Fazer convergir em Cristo todas as que estão na terra. Nós sermos os canais de Deus, os filhos de Deus, que abençoam a terra. Abençoam a terra. Eu lembro do testemunho de uma irmã, muitos anos atrás, eu não sei se foi a Corrie ten Boom que deu esse testemunho, eu não lembro agora quem foi. Todo mundo sabe quem foi Corrie ten Boom, que escreveu O Refúgio Secreto, aquele livro famoso, que a família dela também protegeu os judeus na época da Segunda Guerra e tal. Não sei se foi ela. Mas eu lembro de uma mulher de Deus, assim, daquelas de coquinho, que ora pra caramba, parecida com a Dona Angélica, assim, bonitinha, assim, cabelinho branco e tal, cheia do Espírito Santo. E ela contando pra gente um testemunho que ela teve uma vez, que eles tinham feito a plantação, pai dela, a família toda, todo mundo trabalhou junto, foi um grande esforço. E daí veio uma peste de gafanhoto. Isso estou falando do século XX, nós estamos no 21, deve ter sido 1900 e sei lá. Aí ela falou que eles reuniram-se todos dentro de casa e oraram e pediram para Deus para que os gafanhotos não destruíssem a plantação deles. Resultado? Passou aquele enxame de gafanhoto, destruíram várias terras, vários terrenos. E o deles não foi tocado. Porque ali havia filhos de Deus. E Deus tem controle sobre o gafanhoto também. E os filhos de Abraão, os filhos da promessa, os filhos da fé, também. Se a autoridade por ele for dada para isso. Não é lindo, gente? Nesse mundo caótico que nós estamos vivendo. Onde esperança hoje é uma palavra, quase uma palavra inexistente. Terrível. Você vê as pessoas andando na rua, como é difícil. No metrô, agora estou andando muito mais de metrô. Nossa, você já viu o metrô? Tira uma foto do metrô depois e olha como é que está a carinha das pessoas. Horário de rush, então, não dá nem para tirar fotografia. Né? Tem que ser com o caninho, né? Senão não dá para tirar. Mas olha o rosto das pessoas, vê como é que elas estão. E nós, a família de Deus, temos essa implicação, esse modo de vida e essa promessa e essa proposição de Deus para nós, de sermos os que mudam, os que trazem a mudança. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Queria que você ficasse de pé um minuto. Eu quero só orar com você, não sinto de fazer apelo nenhum, nós vamos só orar. Mas eu gostaria que nessa oração você pensasse um pouquinho nisso tudo. Nós estamos procurando, nesse ano, como Cristã da Família aqui em Vila Mariana, fortalecer os grupos nas casas, fortalecer os grupos onde nós possamos ter comunhão, para que muitas dessas coisas nós possamos dividir, tanto as difíceis, como as que nós vamos vencer também com irmãos e batalhar juntos. E vencer juntos e termos esse sentimento de igreja, e termos esse sentimento de promessa de Deus para nós. Isso às vezes com um grupinho pequeno é gostoso, porque você vai lá, tem tempo para você ouvir o outro falar, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com o outro, aí vocês oraram por ele, todo mundo orou, aí a pessoa foi abençoada, isso é maravilhoso. Isso é voltar ao cristianismo do começo. Amém, queridos? Essa igreja tem sido muito responsiva em apelos que se tem feito. A gente tem visto isso, em necessidades. Lembro uma vez que nós
Nós oramos para conseguir dinheiro para um boi. Um boi. O boi custa caro. Né? Para um boi, para a gente mandar lá para Sandra e Gianni, que eles iam ter uma conferência lá com os índios, do pessoal do Complay, e precisava de um boi, que os índios comem muito. Né? Então nós levantamos esse dinheiro do boi. Outra época nós precisamos de uma Kombi. Outra época nós precisamos disso ou daquilo. Essa igreja responde a isso bastante. Meu apelo hoje para você é que você pense no seu investimento como família, como casa, como pessoa. Se a sua casa não pode receber pessoas para um grupo por dificuldades, talvez seus familiares não são cristãos, não tem problema. Nós queremos que você esteja conosco do mesmo jeito, como família. Amém, queridos? Vamos orar então. Jesus, há poder, Senhor, nas promessas que o Senhor tem dado para o teu povo. Há poder. Em Abraão, para quem o Senhor falou, uns 3.000 anos atrás, muito mais do que isso. As promessas vêm até hoje. E o Senhor suscita filhos de Abraão até hoje. E pessoas conhecem o Senhor hoje pela fé, por causa das promessas que o Senhor fez. E tudo isso é verdade, e tudo isso está acontecendo. E nós estamos no século 21, e a tua volta está sendo preparada. E as coisas estão acontecendo. Senhor, ajuda-nos a sermos filhos que convergem todas as coisas, tanto do céu como da terra, no Senhor. Tudo precisa convergir no Senhor Jesus Cristo e dar glória para Ele. O teu lucro do que você ganha tem que ser para a glória de Deus. Pode ser para você comprar suas coisas queridas também, que você gosta, não tem problema. Mas é para a glória de Deus. Sua empresa vai bem, é para a glória de Deus. Sua família está bem, está abençoada, para a glória de Deus. Sua família não está ainda em ordem, você vai orar e isso vai manifestar a glória de Deus também. São promessas de Deus que a gente precisa se apossar de novo. Às vezes o medo e o que a gente tem vivido desse tempo de hoje, de más notícias, tem nos assustado. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se o amor de Deus estiver borbulhando dentro da gente, nós vamos conseguir superar o medo que nós temos dentro de nós. O susto, a dificuldade, a desesperança, o amor de Deus pode trazer de novo no nosso coração, fazer brotar essa esperança. Esperança em ver todas as coisas convergindo em Jesus, tanto as do céu como as da terra. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Que bom falar que o Senhor é o principal disso tudo aqui. É muito bom. Porque o Senhor é o centro mesmo. O Senhor precisa ser o centro da nossa casa, da nossa vida, dos nossos planos. De tudo que nós temos ou não temos e oferecemos para o Senhor. Oh Deus, nessa noite nós oramos para que essa promessa, Senhor, a igreja como família, a promessa em Abraão, que vem até hoje se cumprindo, para diferentes pessoas, sejam eles gentios, judeus, servos, escravos, livres, senhores, ela se cumpra, Senhor. Ela aconteça sobre reis, sobre soberanos, sobre presidentes, sobre ministros, sobre homens e mulheres de muita importância e muita visibilidade. Nós sabemos que o Senhor pode fazer. Nós cremos. E como teus filhos, filhos da promessa, filhos da fé, nós queremos ser parte disso. Oh Jesus, mostra para nós qual é a nossa parte. Se for o caso de precisarmos de fé, acrescenta-nos fé. E dá-nos, Senhor, esse gás, essa esperança, como o Renan estava falando hoje, esse brilho nos olhos de saber que Jesus está na frente. Eu posso às vezes não enxergar nada da minha frente, do que vai acontecer, mas eu sei que Jesus está na frente. Ele está no comando, Ele está comandando. E eu sou filho graças a Ele. Eu fui adotado por causa dEle. Eu hoje tenho um pai por causa dEle. E por causa dEle todas as coisas giram e acontecem. E eu não sou filho rejeitado, eu não sou bastardo. Eu sou adotado por Deus, para a família de Deus. Que essa bênção, Senhor, nos acompanhe, nos anime, nos fortaleça e nos dê ação. Que possamos agir
como família de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.